Oi gente, aqui é a Ed do canal Minas Rio Receitas e hoje nós vamos fazer essa maravilhosa pizza de almôndegas. Fica aí que você vai aprender a fazer essa delícia. E nós vamos utilizar 5 gramas de fermento, meia colher de açúcar, 200 ml de água, 15 ml de óleo, um ovo, uma colher de chá de sal, 600 gramas de farinha de trigo. Depois a gente vai utilizar mais um pouquinho para sovar essa massa. Então vamos começar num bol o óleo, né? A gente vai colocar primeiro, em seguida o açúcar e o fermento. Aí, gente, vamos misturar com 200 ml de água morna, não pode ser quente, tem que ser morna. Se tiver um dia muito quente, você pode colocá-la em temperatura ambiente também. É só para dissolver esse fermento. Aí você mistura com uma colher e depois nós vamos deixar descansar 5 minutinhos para começar a agir esse fermento. Passado esse tempo, você vai colocar o restante dos ingredientes. Um ovo, mistura bem. E aí, gente, a farinha de trigo, eu já coloquei o sal junto com a farinha e eu vou peneirar para ela já cair na massa bem fininha e fica mais fácil de incorporar. Aí você vai colocando aos poucos e mexendo. Essa parte da massa, né, que dá mais um trabalhinho mesmo, mas você faz isso bem rapidinho, é só ir incorporando a farinha até terminar nessas 600 gramas. Pode ser que até precise um pouco mais, gente, porque depende do tamanho do ovo, né? Às vezes também dá uma diferença. E aí você precisa colocar um pouco mais. Nós não vamos sovar essa massa antes dela descansar 20 minutos. Por quê? É uma massa de pizza e ela não precisa crescer tanto. A gente quer que ela desenvolva, fique fofinha e gostosa, mas não precisa crescer tanto como o pão. Apesar da gente ter usado o fermento biológico seco, que é para pães, né? Aí você vai cobrir essa sua massa com plástico filme ou um pano de prato e vai colocar num lugar bem quentinho aí na sua casa, dentro de um forno ou no micro-ondas também, né? Por esses 20 minutinhos. Quando passar esse tempo, você vai retirar a sua massa do bol e colocar aí na bancada. Nessa hora, você vai dar uma sovada nela para ela acabar de se desenvolver, né? E aí você vai também peneirando um pouco de farinha nessa bancada para que a massa não grude. E peneirando, ela fica bem fininha. Aí vai incorporando menos farinha, melhor ainda, né? Que a massa vai ficar mais leve. Aí, gente, você vai sovar por 10 a 15 minutinhos. Quando você vê que sua massa está bem leve, aí você pode dividir essa massa, que vão dar 2 discos. Eu vou colocar na descrição o tamanho da forma que eu vou utilizar. E aí, gente, vai ser uma pizza com 2 massas, porque ela é recheada. Eu vou explicar para vocês. Então é muito importante agora você abrir essa massa bem fininha, porque vai ficar uma massa sobre a outra. Então tem que ser bem fininha para não ficar maçudo, não ficar ruim no paladar, né? A gente quer uma massa bem fininha, crocante, gostosa. Então assim, nessa hora você tem que ter um pouquinho de força, porque você tem que abrir bem essa massa. Força não, né, jeito? Eu até abro com o rolo de plástico filme, que eu acho melhor. Você pode utilizar rolo de macarrão, você pode utilizar garrafa, né? Abre com o que você tiver. Mas o importante é que seja bem fininha a massa. Quando você perceber que já chegou no limite, ela tá bem fininha mesmo, aí você vai transferir ela para forma. Você pode fazer assim, ó, enrolar a massa, pegar a forma e já tá enfarinhada, né? E abrir ela aí. Agora você vai tirar os excessos, vai esticando ela aí. Ela tem uma tendência, né, gente, a retrair. Então você
vai com a mão esticando ela até ela ficar, né, o formato da sua forma. Gente, você que é novo aqui no canal, peço que se inscreva, dê um like nesse vídeo, compartilhe, ative o sininho e ajude a gente a crescer esse canal. Você que ainda não nos assistiu, a gente sempre mostra uma obra de arte no final que tem a ver com a nossa receita. Fica até o final para vocês verem, tá muito interessante. Reservou essa massa, gente, começa a abrir o outro disco, né? Aí você vai abrir do mesmo tamanho que a anterior, vai esticando até ela fazer, né, o mesmo tamanho. Essa massa tá muito fofinha, muito gostosa. Para o recheio, nós vamos precisar de um queijo que derreta, mais ou menos 300 gramas, molho de tomate, mussarela picada também, o quanto baste, né? 12 almôndegas grandes e 12 almôndegas pequenas. Eu vou deixar também na descrição uma receita de almôndega que tem aqui no canal, que rende bastante. Agora, gente, retorno com a pizza anterior, né? E aí eu vou colocar aí no centro o queijo. Esse queijo é um queijo canastra que derrete. Você pode escolher qualquer queijo que derreta. Coloquei essas folhas de papel manteiga para não grudar uma pizza na outra, porque se você colocar diretamente, uma pizza vai grudar na outra, vai ficar mais difícil de você soltar. Você vai modelando aí desta forma, né? Em volta do queijo para ficar bem formadinho e não desmanchar no que a gente vai fazer no próximo passo. Você pode também, gente, colocar um copo ou um bolzinho em cima do queijo, porque ele te ajuda também a ter uma noção. Você vai fazer 4 cortes assim, né? Dividir sua massa em 4. E aí você utiliza uma almôndega para ter uma noção, né, do tamanho. Então, das 4 partes, você vai dividir cada uma em 3, ficando no total de 12, que são as 12 almôndegas que você vai, né, utilizar. E aí, gente, mesmo com esse papel manteiga entre as folhas, ela marca a parte de baixo, que é mais fácil. Você coloca a almôndega pequena e passa um pouquinho de molho de tomate. Une a ponta da massa e enrola em cima da almôndega. A almôndega fica aí recheada na pizza. Por isso que é importante, né, fazer essa separação aí das duas massas para não grudar. E aí, gente, você vai fazendo isso em torno do queijo, em toda a massa, em toda a extensão. E quando você terminar essa camadinha aí, é só tirar o papel manteiga, colocar molho de tomate, um pouco de mussarela, né, por cima delas e colocar a almôndega grande. Aí fica assim, olha, que linda. Depois de 40 minutos no forno, assou, né? Ficou maravilhoso. E agora a gente vai ver como é que ficou a surpresinha do queijo no meio. Olha como que ela fica altinha de lado, né? Porque tem as almôndegas e o queijo no meio. Agora a gente vai tirar a tampinha. Gente, a gente tá abrindo o pote da felicidade, porque ficou incrível. Ficou tipo uma pizza fondue. Eu vou tirar um pedaço aí para vocês verem como que ficou macia essa massinha, né? Mas ao mesmo tempo ficou muito gostosa e a almôndega chegou no ponto no forno, ficou assim incrível. Recomendo que vocês façam essa pizza. Pode parecer trabalhoso, mas não é, gente. Você vai se divertir, né, fazendo, e o resultado vai compensar todo o esforço. Você pode servir assim, né, pedaços, e acrescentar também um queijo aí do lado para você ir degustando. Você pode também, se não quiser fazer fatias,
Você pode cortar quadradinhos em volta das almôndegas. E aí, com esses pedacinhos também, você vai se servindo do queijo ali no meio. Gente, ficou assim maravilhoso. Esse queijo, ele é de um sabor ímpar, né? Não é à toa que ele é tão premiado, né? O queijo canastra ganhou o mundo. Ele é um queijo mais famoso, né, do Brasil agora. Tá ganhando todos os concursos que estão tendo. Vale muito a pena também a gente divulgar. O queijo canastra é uma riqueza, né, lá das nossas Minas Gerais. Nós amamos aqui em casa. Olha que delícia, gente. Vou ficando por aqui. Hoje eu escolhi uma obra de arte que tem tudo a ver com o formato da pizza, né, redondo. E aí eu escolhi Ritmos número 1 de Roberto Delanoy, de 1938. Esse artista francês, ele pintou num estilo orfismo, que se concentrava em formas circulares e cores brilhantes, e que também foi descrito como cubismo abstrato. Faz alusão a Orfeu, personagem da mitologia grega, né, que é poeta e cantor. Há uma tendência à abstração e pintura pura nesse movimento. É a arte de pintar novos cenários com elementos não retirados da realidade virtual, mas totalmente criado pelo artista e dotados por ele de uma realidade poderosa. Vou ficando por aqui, então até a próxima!